e passar a palavra para a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu quero agradecer ao deputado Aliel pela gentileza de ter me cedido o lugar, trocamos o lugar, e também agradecer ao deputado Darcísio Peronde por ter possibilitado que eu falasse na sua frente, em função de compromissos que me fazem ter que se retirar logo em seguida. Perfeito. Mas eu queria dizer, primeiro, que é muito elucidativa essa discussão que traz o deputado. Quando nós estamos discutindo aqui redução da maioridade penal, imediatamente se discute a redução da maioridade laboral. Porque, em verdade, reduzir a maioridade penal rompe com a doutrina da proteção integral, que está, inclusive, na nossa Constituição, que é a necessidade de assegurarmos todas as políticas para o adolescente. E, ao reduzirmos a maioridade penal, em seguida, nós vamos ter outras discussões, inclusive a redução da maioridade laboral, onde as crianças, e são as crianças pobres que são jogadas no mundo do trabalho, porque as crianças de classe média, as crianças ricas, essas não estão no mundo do trabalho. Essas podem utilizar-se de atividades, mas não estão no mundo do trabalho. Então, nós, se analisarmos o perfil dos adolescentes que estão em cumprimento de medida, nós vamos ver que estes adolescentes têm histórias muito semelhantes. Tem desejos muito semelhantes, inclusive, que são desejos construídos pelo mercado. Uma sociedade que diz que ele tem que consumir para ser respeitado e não dá o direito de consumir. O desejo está sendo construído como uma pílula pronta e derramada dentro de casa. Portanto, esses adolescentes entram na vida infracional, via de regra, por crime contra o patrimônio, atendendo a um apelo de uma sociedade vergada pela lógica de mercado e que preenche o espaço da ausência de políticas públicas, inclusive políticas de cultura, onde as pessoas possam reconhecer a sua humanidade, porque só ser humano faz cultura. Mas esses adolescentes têm uma história muito parecida, a história de terem sido vitimizados pela sociedade. Vitimizados. São adolescentes que, via de regra, tiveram contato com o Estado na condição de vítima. Estiveram nos conselhos tutelares da vida, estiveram na educação, na política de educação, e foram excluídos dela por uma série de motivos. E muitas vezes esse contra-investimento que se fez nesses jovens, eles têm nas medidas socioeducativas a possibilidade de repensar as suas vidas e de interromper a trajetória infracional. Porque estão em fase peculiar de desenvolvimento. Não porque não têm discernimento, não é essa a discussão. Estão em fase peculiar que podem rever as suas próprias posturas. Nós sabemos que crianças e adolescentes conseguem rever as suas próprias posturas de forma muito mais célere, porque estão em fase de desenvolvimento. Isso não pode ser negado. E nós vamos tirar a possibilidade e a chance que muitas vezes esses adolescentes têm em uma medida socioeducativa que fornece educação, que está em contato com a possibilidade de políticas públicas que foram negadas por esses adolescentes. E vamos jogá-los não na escola, que tem na medida socioeducativa, mas na universidade do crime, que são os presídios. Na universidade do crime que nós vamos jogá-los. Então, penso que a sociedade deveria romper essa preguiça de analisar as causas da criminalidade. Há uma preguiça de analisar, porque é doído, e se opta por um processo de higienização. Porque jogar adolescente de 16 anos nos presídios é higienizar a sociedade, é jogá-los para que não tenham mais futuro, é para jogá-los para que se aprofundem no conflito contra a lei e para jogá-los longe dos olhos da própria sociedade. Longe dos olhos da sociedade. Então, portanto, a redução da maioridade penal, ela não diz respeito só ao futuro dos nossos meninos e meninas, ela diz respeito a que sociedade nós queremos. Se é a sociedade da punição, da vingança, se é a sociedade higienista, eugenista, se é a sociedade que extermina jovens e negros e considera isso natural, ou se é a sociedade que quer refletir sobre ela mesma e quer apontar nas verdadeiras soluções da criminalidade ou da violência no nosso país. Porque em nenhum lugar do mundo,
Em nenhum lugar do mundo, reduzir a maioridade penal diminuiu a violência. Em nenhum lugar do mundo, e não diminuirá aqui no Brasil. Nós vamos entregar os adolescentes para o crime organizado. Nós vamos perder ou tirar deles talvez a única oportunidade de o Estado estar presente no cumprimento das medidas socioeducativas, particularmente das de meio aberto. Onde há o acompanhamento do Estado, esse Estado que se omitiu, esse Estado que não forneceu as políticas públicas e esse Estado que contra-investiu na humanidade desse adolescente. Por isso eu encerro, presidente, apenas dizendo que sociedade nós queremos, que sociedade que nós vamos tirar amanhã, que destinos nós vamos estar mudando na nossa sociedade, que destinos nós vamos estar mudando, como nós vamos estar brincando com os seres humanos neste dia de hoje, onde, seguramente, pela composição desta comissão, que é uma composição daqueles que vêm na bala, e aí me lembro o poeta quando diz, a bala nunca conseguiu calar a justiça, e não calará no dia de hoje, e nem calará com a redução da maioridade e a destruição dos direitos de crianças e adolescentes nesse país. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Agora com a palavra o deputado Perondia. Parabéns, deputado Félix Mendonça Júnior, pela audiência, organização apoiada pela sua equipe, liderada pela doutora Tânia e outros assessores. Eu estou admirado com a posição do seu partido em relação contra a redução penal.